A primeira coisa que eu gostaria de mostrar muita gente citou países aqui, tá? Então eu tive o cuidado de fazer essa revisão agora de 2024. Vermelho são todos os países em que a maconha é ilegal. Então foi citado Suriname, Guiana, até com certo desdém, até de uma forma pejorativa. Eu prefiro citar a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, a Coreia e o Japão, no qual a maconha é ilegal. Então, nós vamos estar em excelente posição também disso. E por que lá nunca foi legalizado? Porque existem estudos epidemiológicos bem mais sérios, coortes que acompanham de uma forma sistemática e vê os prejuízos que essas drogas causam para os jovens, né? Foi citado também alguns artigos, eu trouxe esse aqui, tá? Que é do JAMA. JAMA é Journal of the American Medical Association, que é um dos mais respeitados do mundo. E traduzindo esse artigo diz, será que a legalização e comercialização da cannabis aumenta a incidência e prevalência da psicose? A resposta, obviamente, foi sim, né? Entre N dados. Eu faço da jararaca outra analogia, né? Existe papoula medicinal, porque da papoula vem o ópio, né? E vem a heroína, mas também vem a morfina e codeína. E ninguém nunca propôs papoula medicinal, não existe. Inclusive é proibido no Brasil desde 98 o plantio dessa droga, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com a quantidade de THC. É muito interessante, porque quando Jimi Hendrix, lá em Woodstock, fumava a maconha dele, era 3% de THC. Hoje, na média, é 10%. E em Colorado, é 70%. Tem 70% algumas drogas de THC. E o que é que fez o que é que aconteceu, né, de riscos e de problemas? Eu tinha preparado aí uns slides, mas infelizmente não deu para projetar. Então, nós vamos aqui falar aqui sobre esses riscos, né, que são tão graves e tão comuns, né? Com o aumento da potência lá nos Estados Unidos, o que foi que aconteceu? De 9% da população jovem que usava maconha, hoje é 30%. É a droga mais consumida. E tem um dado muito interessante. Os bebedores, os alcoolistas que usam diariamente o álcool, em 1 para 15, né? Enquanto que as pessoas que usam maconha é 1 para 3. Então, significa dizer que ela tem um poder adictivo extremamente importante, né? Houve essa questão bem interessante, né, em relação lá ao Colorado. Você citou o Uruguai, eu vou citar o Colorado. O aumento da dose não intencional de pessoas dirigindo, aumento de 50% em acidentes e 31% de acidentes fatais. É isso que a gente quer, mais acidentes, mais mortes. A gente já mata 50 mil pessoas no trânsito, né? A gente quer mais mortes, então, do que isso? Obviamente, todos os meus colegas já disseram do prejuízo cognitivo, porque a maconha, ela desliga o cérebro em muitos aspectos, né? Ela faz essa desconexão que causa dificuldade no aprendizado, aumento do risco de depressão e suicídio, psicose, nem se fala. E a gente não vamos esquecer o tabaco, né, que foi um determinado momento considerado seguro, era até charmoso fumar, né? E não existe carga tabágica segura, tal qual não existe carga de maconha segura, né? E a projeção é uma indústria multimilionária, e a projeção agora para 2025 é que eles vão lucrar 66 bilhões de dólares, né? É interessante também a gente observar alguns dados epidemiológicos. A incidência de esquizofrenia dobrou em Londres entre 65 e 99. Na Dinamarca, a incidência de psicose dobrou entre 2006 e 2016. E em Portugal, tão citado Portugal, nossos queridos portugueses, aumento de 29 vezes na taxa de hospitalização por transtornos ligados à droga. 29 vezes.
É isso que nós queremos para a nossa juventude, para o nosso país, né? Então, essas questões, vamos agora a Amsterdã, que é outro caso importante, né? 50% de aumento nos últimos 10 anos de psicose que poderia ter sido evitada. Você não pode falar, por exemplo, de uma droga que é medicinal sem ter passado por uma agência como a EMA, que é europeia, e o FDA americano, por exemplo. Não existe nenhum estudo controlado por placebo que ateste realmente que aquela droga é um remédio, né? E eu queria lembrar aqui 2 fatos que eu acho muito interessantes, né? Ainda eu tenho 4 minutos, dá para desenvolver esse raciocínio. E eu desenvolvo isso com meus estudantes, quero desenvolver com vocês. A mãe, durante 40 semanas, está com o seu bebezinho ali na gravidez, né, e cuida dele, ela não usa álcool, não usa maconha, não usa fumo, não usa nenhuma droga, porque ela quer que esse bebê seja saudável, né? E ele nasce normalmente com um coraçãozinho bem, o fígado, o intestino, mas o cérebro não está formado. O cérebro só fica formado com 25 anos. Então, com 12, 13 anos, professor, a gente tem os nossos centros de recompensa imediata, que é o núcleo accumbens e a área tegmental ventral, prontos, mas nós só vamos ter o córtex pré-frontal aos 25 pronto. Então, esse é o período complicado para que você possa expor esses adolescentes. O professor sabe que ele é um estudioso disso, no condado de Dunedin, na Nova Zelândia, um estudo prolongado, um corte muito feito, digamos assim, sistematicamente com os adolescentes, viu o quê? Viu que se essa maconha fosse apresentada a um jovem de 12, 13 anos, ele tinha 20 a 30% de ficar dependente. Mas se fosse apresentado aos 27, era 2 a 3. Então, o que é que eu proponho para os meus estudantes? É que eles guardem essa gravidez cerebral, que eles são responsáveis por essa gravidez cerebral. Mas não só eles, nós, a sociedade, também somos. E como é que eu acho que no Ceará a gente está fazendo a coisa correta? Escola tem que ser em tempo integral. Não dá para ter uma parte do dia esses adolescentes expostos a traficantes, a malandros de todo tipo. A gente tem que demonstrar responsabilidade com a nossa juventude, fazendo com que a escola seja integral em todos os níveis. E aí a gente protege essa gravidez cerebral e protege, e não há talvez nem necessidade de que a gente possa partir para uma questão mais complicada, que seria essa PEC, que eu acho de uma enorme coragem, viu, senador Ibrahim? O senhor coloca isso em pauta juntamente com o presidente do Senado. Mas, para finalizar, o que a gente precisa entender é que não existe um traficante que seja especialista só em vender maconha. Pelo menos eu não conheço nenhum no Ceará. Eles vendem de tudo e querem que, obviamente, você comece com um e passe para outro e outro e outro e outro. Então, não existe loja específica para maconha e não existe loja específica para cocaína, nem nada disso. O que eu acho que a gente, do mesmo jeito que foi muito competente ao diminuir de 60% da população adulta brasileira que fumava, e hoje é só 9%, a gente foi muito competente com isso, a gente tem que fazer isso com o álcool para evitar essa coisa da televisão, o esporte ser ligado ao álcool, e a gente tem que ter a coragem também de enfrentar esse problema de drogas com programas de reeducação para todos esses jovens que são envolvidos, infelizmente, muito cedo com essa problemática. Eu encerro aqui porque eu acho que esse é um problema de todos nós, na nossa sociedade, e que nós precisamos cuidar desses jovens e ajudá-los a não entrar na droga e os que estão a sair dela. Muito obrigado.